Olá, pessoal! Nessa pílula, nós vamos estudar o tema hardware. É um tema bem importante dentro da matéria de informática. E nessa primeira pílula, nós vamos ver os pontos mais importantes, revisar o conteúdo, portanto, é uma pílula teórica. E nas próximas, nós vamos resolver aí várias questões de prova, para que vocês saibam como que as bancas abordam esse tema. Legal? Então, vem comigo! Para a gente começar, galera, uma parte bem explorada nas provas de concurso é a parte de linguagem, tá? Então, como que a máquina trabalha? A linguagem que o computador entende é chamada de linguagem binária. Por que linguagem binária? Porque nós temos apenas dois valores que o computador entende. Ele entende ou 0 ou 1. Por isso, nós temos a linguagem binária, ok? Então, lembra de binário, só são dois valores compreendidos pelo computador. E qual é a menor unidade de informação que o computador entende? Ou seja, esse 0 ou esse 1, como que eu chamo? Nós vamos chamar de bit. Então, guarda essa boa informação, isso é muito explorado em prova. Bit é a menor unidade de informação que o computador entende. É a menor unidade de informação tratada pelo computador. O bit ele pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Mas com certeza você já ouviu falar de um outro termo, um termo mais comum, um termo que aparece bastante, inclusive, nas unidades de medida de vários dispositivos de armazenamento, que é o byte. Então, com certeza você já ouviu falar do byte. E qual que é a relação entre bit e byte? Isso é muito importante, é uma questão bem fácil quando aparece na prova. Quando eu junto 8 bits, eu formo um byte. Então, na verdade, a menor unidade de informação que o computador entende é o bit. Mas o que é mais comum da gente ouvir e trabalhar é o byte. E o que é o byte? Um conjunto de 8 bits. Ok? Então, 8 bits forma um byte. E, galera, o byte é também a unidade de medida para a gente representar um caractere. Então, para escrever um caractere, eu preciso de um byte, que é a mesma coisa que 8 bits. Então, essa relação é uma relação importante, é uma relação que a gente tem que levar para a prova. Quando aparece, é uma questão bem fácil. Outro ponto muito importante, quando a gente fala de linguagem, é vocês saberem os multiplicadores que nós temos do byte. E nós temos que saber quais são e a ordem de grandeza. Ou seja, depois do byte, qual é o primeiro multiplicador que nós temos? É o kbyte. Tá? Então, o kbyte, ele representa 1024 bytes. Beleza, pessoal? Então, depois do byte, o primeiro multiplicador é o kilobyte, é o kbyte. E depois do kbyte, nós temos o megabyte. Beleza? O megabyte é 1024 vezes 1 kbyte. Então, percebam que a relação de um multiplicador para outro é aproximadamente 1000 vezes. Mais precisamente, se tratando da linguagem binária, de 1024 em 1024 vezes. O que importa para a nossa prova é você saber quais são os multiplicadores e saber na ordem. Ou seja, eu preciso saber que depois do byte vem o kbyte, depois o megabyte, depois o gigabyte, depois o terabyte, depois o petabyte e, por fim, o hexabyte. Por fim, não, nós temos várias outras unidades, mas aí o mais comum de nós termos elementos de hardware no mercado atinge aí até essa marca. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa ordem de grandeza é importante. Então, se a questão de prova fala que um determinado dispositivo tem 500 megabytes de capacidade, a partir disso ele pode trazer exemplos de arquivos e trazer elementos sobre o tamanho desses arquivos para você dizer se cabe ou não cabe naquele determinado dispositivo. E como é que eu vou saber isso? Justamente decorando, memorizando essa ordem de grandeza que eu acabei de apresentar para vocês. Legal? Então, isso é uma parte importante da matéria. Vamos mais. Quais são os componentes do sistema, né? Quando nós falamos da informática, nós temos 3 elementos importantes. O hardware, que é o que nós estamos estudando, que se trata da parte física, os equipamentos, os dispositivos, né? Nós temos também a parte lógica, que é o que dá vida para o hardware.
Então, o software, que é a parte lógica, é o conjunto de instruções que vai coordenar, que vai controlar o hardware, é o que dá vida para o hardware. E é o que permite a interface com o usuário. O usuário é o terceiro elemento, peopleware, é de fato quem vai mandar os comandos para o computador. Então, dessa forma, nós fechamos aí os três componentes do sistema. Hardware, que é a parte física, software, que é a parte lógica, que controla o hardware, e peopleware, que são os usuários, que enviam os comandos para o computador. E quando a gente fala do computador em si, quais são as operações que ele realiza? O computador ele tem que permitir a entrada de dados, tá? Então, ele vai ter dispositivos específicos para que o usuário envie os comandos para o computador. Ele vai ter uma parte específica que realiza o processamento desses dados. Ele também tem elementos específicos para realizar o armazenamento dos dados. E, por fim, ele tem dispositivos específicos para permitir a saída de dados para o usuário, ou seja, para retornar para o usuário a resposta do processamento. Então, o usuário entra com dados, o computador processa, armazena e emite a saída dos dados. Essas são as operações básicas realizadas pelo computador e, a partir disso, nós vamos ver como que o hardware está dividido. Beleza? Vem comigo! Dá uma olhadinha nesse esquema básico aqui, muito importante para vocês terem uma noção geral de como funciona o hardware de um computador. Nós temos dispositivos específicos que permitem a entrada de dados, e esses dispositivos são chamados de periféricos de entrada. Então, quais são exemplos de periféricos de entrada, galera? Pensa nos equipamentos, nos dispositivos que permitem que o usuário envie dados para o computador. Nós temos o teclado, nós temos o mouse, nós temos a webcam, imagem e envia para o computador, ok? São exemplos, leitora de código de barras, caneta luminosa, o scanner. Tem vários exemplos de periféricos exclusivos de entrada, que só fazem isso, só permitem a entrada de dados. Legal? De um outro lado, nós teremos os periféricos de saída. Os periféricos de saída, eles permitem a saída de dados para os usuários. E aí nós temos o principal periférico de saída, que é o monitor. Lembrando que o monitor simplesmente nessa função, ele é periférico de saída. Mas existem monitores que apresentam a função de tela touchscreen acoplado ao mesmo equipamento. Então, o monitor ele permite que o usuário entre com dados por meio da tela que é sensível ao toque. Então, guarda essa informação. O monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída. Ele faz os dois. Por meio do monitor, ele emite a saída e por meio da sua tela touchscreen permite a entrada de dados. Então, somente monitor, saída. Monitor, touchscreen, entrada e saída. Um outro exemplo clássico de periférico de saída é a impressora, que permite a saída dos dados impressos. Aqui o mesmo cuidado, se é uma impressora simples, periférico de saída. Se é uma multifuncional, ou seja, um equipamento integrado que apresenta a função de scanner e impressora, aí nós temos o caso de periférico de entrada e saída. Um mesmo dispositivo fazendo as duas funções. Então, o que vocês têm que ter em mente é qual é a função que aquele periférico está desempenhando. Se for um periférico integrado, como a multifuncional, eu tenho aí as duas funções, entrada e saída. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é muito explorado na prova, a parte de periféricos, tanto nessa classificação que eu estou passando para vocês, entrada, saída ou entrada e saída, mas também sobre a questão dos barramentos utilizados por esses periféricos. Então, a maioria dos periféricos atualmente utiliza qual tipo de barramento? USB. Tá? Então, a gente vai ter teclado USB, mouse USB, impressor USB. O monitor em específico, nós temos barramentos em específico, e aí vale a pena eu comentar com vocês, porque isso é bastante explorado em prova. Quais são os barramentos do monitor? Nós temos um bem famoso, que é o HDMI, mas antes do HDMI, o VGA, SVGA, são exemplos de barramentos de monitor, ok? De monitor. A impressora, mais comum hoje em dia, é o USB, mas antigamente nós tínhamos impressora com barramento paralelo, cabo paralelo, legal? Então, a impressora, nós tínhamos aí essa opção de paralelo como
tipo de conexão, tipo de barramento da impressora, mas o mais atual é USB. Do teclado, pessoal, nós tínhamos antigamente PS2, mas o mais comum atualmente é USB, beleza? E o mouse também nós tínhamos variações, mas hoje em dia os dispositivos, os periféricos, eles vêm com barramento USB, é o mais comum, e também os dispositivos Wi-Fi, dispositivos que funcionam aí de alguma forma sem fio, tá? Muitas vezes apresentam algum tipo de receptor também, Wi-Fi vai utilizar aí receptores USB, beleza? Tranquilo? Bom, além dos periféricos, quais outros componentes que nós temos de importante aqui no hardware? Nós vamos ter o processador, que é chamado de UCP, Unidade Central de Processamento, ou, como vocês devem conhecer, CPU, que é no inglês, Central Processing Unit. Mesma coisa que o UCP, só que aqui nós temos em português. Para os leigos, processador. Bacana? O processador é o elemento principal, é o núcleo do computador, vai realizar o processamento dos dados. O processador interage diretamente com uma memória que nós chamamos de memória principal. Ela recebe esse nome porque sem ela o computador não funciona. E quando nós falamos de memória principal, nós temos a memória RAM e nós temos a memória ROM. Legal? A memória RAM é a memória de execução, é a memória temporária, é a memória volátil, que armazena os dados que estão sendo executados, os programas que estão sendo executados. A memória ROM é uma memória não volátil, é uma memória que o computador vai utilizar no processo de boot, no processo de inicialização. Ou seja, quando o computador está ligando, ele vai buscar na memória ROM todas as informações que ele precisa para inicializar, para realizar esse processo de boot da forma correta. Legal? As memórias auxiliares são aquelas memórias importantes para o usuário. Então, nós temos aí o disco rígido, tá? A tecnologia nova que está vindo substituir aí a tecnologia padrão do disco rígido, que é o SSD. Então, é um tipo de memória auxiliar mais rápida, mais moderna, que está substituindo o disco rígido tradicional. Nós temos também aí todas as mídias externas de armazenamento, então pendrives, mídias óticas, né, que são CD, DVD, Blu-ray, todos considerados memórias auxiliares. Beleza, pessoal? Muito importante esse esquema para vocês terem uma visão geral de como funciona o hardware dentro daquelas 4 operações que nós vimos: entrada de dados, processamento, armazenamento e saída de dados. Percebam que todos esses elementos, esses dispositivos que eu apresentei nesse esquema, realizam uma dessas operações. E a gente dando sequência aqui, para concluir essa primeira pílula, sobre as memórias, né? Vamos ver um pouquinho sobre a diferença da memória RAM e da memória ROM. As memórias auxiliares, já falei para vocês, do disco rígido, das mídias removíveis, né? Já trouxe esses exemplos. Sobre a memória RAM e memória ROM, muito importante, bastante explorada em prova. A memória RAM é a memória de execução, armazena os programas que estão sendo executados. E por que a gente chama a memória RAM de memória volátil? Porque ela precisa da alimentação de energia para manter os dados. Significa que quando eu desligo o computador, a memória RAM, ela perde os dados, ela é apagada. Por isso que ela é chamada de memória volátil. Ela é uma memória temporária, só armazena os dados que estão sendo executados enquanto o computador está ligado. A memória ROM é uma memória somente leitura, uma memória permanente, já vem gravada de fábrica, e ela é chamada de não volátil. Por quê? Porque mesmo sem alimentação de energia, ela vai manter os seus dados. Beleza? Por que a memória ROM é importante? Porque ela tem todo o processo de boot, ela ensina o computador a se inicializar e a carregar o sistema operacional, que vai assumir o controle do hardware quando ele for efetivamente carregado na memória RAM. Então, sem a memória ROM, o computador ele não liga, beleza? Então, eu preciso da memória ROM porque ela contém todos esses dados importantíssimos para o processo de inicialização, chamado de processo de boot. Essas duas memórias são chamadas de memória principal. Discos óticos, nós temos o CD, o DVD e, mais atual, o Blu-ray, né, a tecnologia aí de discos óticos. Lembrar que o disco rígido, né, o hard disk, HD, é uma memória auxiliar muito importante. E a tecnologia nova que está vindo aí para substituir a forma padrão do disco rígido que nós tínhamos, né, que é a versão SATA, chamada dessa forma a tecnologia do disco rígido, agora nós temos o SSD.
esse disco novo, ele é mais rápido, o desempenho dele é muito melhor, e ele está vindo aí com uma tendência de substituição do disco rígido. Vamos resolver uma bateria de questões sobre o tema hardware, questões de diversas bancas, para que vocês possam aí ter uma noção de como esse tema é explorado nas provas de concurso. Então, vem comigo. Para a gente começar, uma questão de prova da VUNESP de 2018. Uma mídia de armazenamento de dados utilizada em microcomputadores e que emprega tecnologia ótica para armazenar e ler os dados. E aí, pessoal? Nós estamos falando aqui de uma mídia de armazenamento. E utiliza tecnologia ótica. Lembra que eu dei exemplos sobre discos óticos, que nós temos o CD, o DVD e o Blu-ray? Então, as mídias óticas lembram desses 3 exemplos. Dentro das alternativas que nós temos aqui, mouse, pendrive, DVD, ponteiro laser, disco flexível. Então, qual dessas utiliza a tecnologia ótica? É o DVD. Bem fácil essa questão, bem tranquila, né, pessoal? Então, tecnologia ótica lembra do CD, o DVD e o Blu-ray. Muito fácil essa questão. O gabarito é a alternativa C. Próxima questão. Com relação às unidades de memória no computador, marque a opção incorreta. Então, vamos lá analisar cada alternativa buscando qual está incorreta. 1 byte equivale a 16 bits. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado! 1 byte equivale a quantos bits? Nós vimos isso na teoria. 8 bits. Legal? Então, 1 byte equivale a 8 bits. Portanto, a gente já achou a nossa alternativa incorreta. Galera, questão de 2020, hein? Se liga, questão fácil, quentinha aí de concurso 2020. Alternativa B. O bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada no computador. Certo, lembra que o bit é a menor unidade com informação que o computador entende. Ele pode assumir apenas 2 valores, ou 0 ou 1. Alternativa C, 1 bit pode assumir apenas 2 valores? Acabamos de falar. Sim, resposta correta. D, 1 megabyte equivale a 1024 KB? Sim. Lembra que eu falei para vocês que é importante saber essa ordem de grandeza, né? Depois do kbyte é 1 megabyte. E a relação entre os multiplicadores é sempre de 1024 em 1024 vezes. Então, 1 megabyte equivale a 1024 KB, certinho. No padrão ASCII 2, 1 byte consegue armazenar 1 caractere? Sim, 1 byte consegue armazenar 1 caractere. É a relação que eu passei para vocês. Muito importante essa relação também. Portanto, com tranquilidade, a alternativa que está incorreta e, portanto, é o gabarito desse exercício, é a alternativa A, porque 1 byte equivale, na verdade, a 8 bits. Questão bem fácil, tranquilinha, de 2020. Memória de acesso aleatório de conteúdo volátil. Então, memória de conteúdo volátil, responsável pelas informações temporárias que estão sendo utilizadas ou processadas. Ao desligar o computador, essas informações são perdidas. Estou falando de qual memória, galera? Muito importante. Memória de acesso aleatório, memória volátil, ou seja, ela só mantém os dados enquanto o computador está ligado. Desliguei o computador, a informação é perdida. Ela mantém os dados que estão sendo processados, que estão sendo executados, e mantém esses dados de forma temporária. Por quê? Porque ela só mantém enquanto o computador está utilizando. Fechei o programa, encerrei aquela tarefa, aquilo sai da memória RAM. Ih, já falei a resposta. Muito bem, pessoal. Qual que é a memória que eu estou falando? É a memória RAM. A memória RAM é a memória de execução, volátil, memória considerada a memória principal, porque o computador precisa dela para funcionar. Legal? Bem tranquila essa questão. Lembra dessas palavrinhas mágicas: memória de execução, memória volátil, memória temporária, memória de acesso aleatório, várias características bem importantes que essa questão de prova trouxe, que nos ajuda aí a memorizar as características principais da memória RAM. Portanto, o gabarito dessa questão, B de bola, memória RAM.
Muito bem. Próxima questão também de 2020. Interfaces do tipo VGA, SVGA e HDMI são utilizadas pelo seguinte periférico. Nós vimos isso na teoria, galera. Esses tipos de interfaces, de barramentos, são utilizados com qual periférico? Disco rígido? Não. Monitor? Opa, sim. Scanner não. Mouse também não. Impressora também não. Quando nós falamos desses três aqui, galera, o mais comum, né, os periféricos, como eu falei para vocês, de entrada e saída, é terem um mecanismo USB, o tipo de barramento, o tipo de interface mais comum atualmente é o USB. Agora, o monitor, ele tem essa interface específica, que é a VGA, SVGA, ou a mais comum, a mais atual, HDMI. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa B, monitor. Mais uma questão também de 2020. Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o processador, os dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de saída. Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de entrada. Ou seja, ele quer a alternativa incorreta, ele quer o periférico que não é de entrada. Bacana? O teclado é um periférico de entrada? Sim. O mouse é um periférico de entrada? Sim. O monitor é um periférico de entrada? Não. O monitor é um periférico de saída. Bacana? Leitor de código de barras é um periférico de entrada? Sim. O scanner é um periférico de entrada? Sim. O único que não é um periférico de entrada é o monitor, que é classificado como um periférico de saída. Lembra que se for um monitor touchscreen, vai ser um periférico de entrada e saída. Portanto, o gabarito dessa questão, alternativa C. Mais uma, dispositivos de armazenamento externo do tipo pendrive são conectados aos computadores através de portas com a seguinte tecnologia. Pessoal, qual é o tipo de interface, o tipo de barramento utilizado pelos pendrives? O tipo de barramento é o USB, legal? Então, guarda essa boa informação. Quando nós falamos de periféricos de entrada e saída atuais, a maioria deles utiliza o barramento USB, com exceção do monitor, que nós vemos barramentos específicos, né? Mas também as memórias, as mídias removíveis, como nós chamamos. Então, cartão de memória, ele pode ter uma interface USB, algum tipo de adaptador USB, os pendrives também. Então, HD externo também. Então, o barramento, a interface USB, ela é amplamente utilizada para periféricos e mídias removíveis de armazenamento. Beleza, pessoal? Guardem essa boa informação, portanto, alternativa C. Maria deseja comprar um computador novo para realizar seus trabalhos de faculdade. Pesquisou na internet a seguinte configuração: computador Intel Core i7, primeira geração, 12 GB de RAM, 120 GB SSD, 2 GB placa de vídeo HDMI, DVD RW, Wi-Fi, teclado, mouse e som. O item SSD, galera, é referente a qual componente? Falei sobre isso com vocês, né? O SSD é a tecnologia nova que está vindo substituir quem? O disco rígido tradicional. Então, o SSD é um disco de armazenamento, é um tipo de memória, tá? Então, o SSD é um disco de armazenamento, é um tipo de memória, portanto, e que vem como uma tecnologia mais nova, mais atual, com uma tendência de substituição do disco rígido tradicional que nós tínhamos até então, que ainda temos, né, pessoal? Ainda tem bastante uso o disco rígido, mas realmente os computadores que querem trazer um maior desempenho, uma maior velocidade no acesso às informações que estão contidas
no disco, o SSD traz essa vantagem, beleza, pessoal? Então, alternativa A, o SSD se refere ao disco de armazenamento. Olha, mais uma questão para a gente trabalhar. Vamos analisar cada afirmação para considerar verdadeira ou falsa. Impressoras e monitores são periféricos de saída. Muito bem. Porém, monitores touchscreen, telas sensíveis ao toque, são periféricos de entrada e saída. Certinho. Impressora e monitor são periféricos de saída, mas o monitor touchscreen, aquela tela sensível ao toque, vai ser um periférico de entrada e saída. O scanner e teclado são periféricos de saída. Scanner e teclado são periféricos de entrada. Portanto, essa daqui está falsa. Primeira verdadeira. Impressoras e monitores são periféricos de saída. Até aqui, tranquilo. Porém, impressoras multifuncionais, ou seja, aquelas que apresentam função de impressora e scanner, são periféricos de entrada e saída. Muito bem, é isso aí. Por padrão, impressora e monitor é saída, mas as multifuncionais são periféricos de entrada e saída. E a última, scanner e mouse são periféricos de saída. Scanner e mouse são periféricos de entrada. Portanto, essa questão está falsa. Logo, quais são as alternativas, as afirmações que estão corretas, verdadeiras? A 1 e a 3. Portanto, o gabarito dessa questão aqui, alternativa D, 1 e 3 são as afirmações corretas, verdadeiras. Tranquilo, pessoal? Bem fácil, uma questão aí trabalhando os periféricos e as suas classificações. Isso é muito comum em prova, vocês perceberam várias questões da gente falando sobre os periféricos, questão bem recente também. Ao realizar um backup, o usuário é informado que o tamanho total dos arquivos é 10 GB. Vamos lá, galera, 10 GB. Analise as opções abaixo para o armazenamento desse arquivo de backup. Um disquete de 750 KB dá conta de guardar 10 GB? Não, pessoal. Lembra da ordem de grandeza? Lembra que vem o K, depois o mega, depois o giga? Se eu estou no giga, K e mega é menor que giga, então não vai dar conta, não será o suficiente para armazenar esse arquivo. Beleza? Ou esse conjunto de arquivos. Um CD-ROM de 700 MB também não. Por quê? A unidade de medida é menor que o gigabyte. Um pendrive de 1 GB, se eu tenho 10 GB, 1 GB também não vai dar conta. Beleza, pessoal? Preciso de mais de 10 GB, no mínimo 10, né? Para conseguir armazenar essa quantidade de arquivos que eu tenho. Um cartão de memória de 12 MB também não será suficiente. Agora, um disco rígido externo de 1 TB, lembra da ordem de grandeza? K, mega, giga, tera. Então, o terabyte é maior que o gigabyte. Portanto, 1 tera consegue armazenar 10 gigabytes com tranquilidade. Portanto, dessas aqui que ele nos trouxe, dessas opções, apenas a opção 4 consegue armazenar integralmente o backup de 10 gigabytes. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta nesse caso, a alternativa E. Percebam que é uma questão fácil, ela exige que o candidato saiba pelo menos a ordem ali dos multiplicadores para que a gente consiga fazer essa verificação. Muito tranquila essa questão para quem decorou a tabelinha dos multiplicadores do byte. Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pendrives, cujos valores típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16. O que, pessoal? 4, 8 e 16. O mais comum de pendrive, a gente fala de gigabytes, ok? Então, você tem um pendrive de 4 GB, um pendrive de 8 GB, um pendrive de 16 GB. Então, quando a gente fala do pendrive, a comunidade de armazenamento, a sua capacidade aí mais comum, né, valores típicos em gigabytes, beleza? Questão também bem tranquila.
Pessoal, resolvemos aí várias questões de hardware cobrada por diversas bancas para vocês terem aí um panorama da abordagem desse tema. São questões bem tranquilas, mas com pontos específicos. Então, revisem aquela aula teórica para que vocês tenham aí consolidado esses principais pontos que são explorados na prova, beleza? Ainda trabalhando o tema hardware, um dos assuntos bastante explorado em prova sobre esse tema são as impressoras. E por isso que eu trouxe uma pílula específica para a gente trabalhar esse tema impressoras. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes e aí a gente já vai resolver uma bateria de questões com questões de prova, beleza? Vem comigo. Dá uma olhadinha aqui nesses principais conceitos. Impressora, como nós vimos, é um periférico de saída. A impressora é um periférico de saída. Mas existe o equipamento integrado, que apresenta aí scanner e impressora, que é chamado de multifuncional. E aí vai ser um periférico de entrada e saída. Então, se liga, cuidado com essa questão na prova. A impressora, ela tem a sua resolução, a resolução da imagem, a resolução da impressão, medidas em dpi. O que é dpi? Significa dots per inch, que no inglês significa pontos por polegada. Então, a medida de resolução de uma impressora é medida em dpi, que traduzindo aí para o português fica pontos por polegada. Então, quanto maior a resolução, quanto maior o dpi, melhor vai ser a definição da minha impressão. Bacana? Então, essa é uma das formas de se medir a qualidade da impressão. Qual é a resolução daquela impressora? Quando a gente fala de conexões com o computador, ou seja, a interface, antigamente nós tínhamos a interface paralela, era aquele cabo grande da impressora que era a interface paralela. Mas, atualmente, as impressoras elas apresentam a interface USB, é o mais comum, e também interface Wi-Fi, beleza, pessoal? Então, nós temos aí essas duas formas de interface bem comum das impressoras atuais, USB ou Wi-Fi. Cartuchos de tinta. Então, nós temos tipos de impressora específicos, que eu já vou passar para vocês quais são os tipos de impressora que nós temos, que utilizam cartuchos de tinta. E quando a gente fala de cartucho, nós temos um padrão de cores, tá? Nós temos um padrão de 4 cores. Nós temos o preto, o ciano, que é o azul, o amarelo e a magenta. Ok? Então, quando nós falamos de cartucho de tinta, há um padrão de 4 cores, que é esse código que eu acabei de passar para vocês. Isso também é questão de prova, então se liga. E falando um pouquinho especificamente sobre os tipos de impressora que nós temos, nós podemos separar as impressoras de impacto das de não impacto. E quando a gente fala de impressora de impacto, nós temos aí a impressora matricial. A impressora matricial, ela trabalha com fita, ok? Ela tem uma baixa qualidade de impressão, ela é bem lenta e barulhenta, bacana, são exemplos aí de características da impressora matricial. E o que vocês têm que associar é essa questão do uso da fita, que é algo específico da impressora matricial. Quando a gente fala de impressoras de não impacto, nós temos a jato de tinta, que é bem comum de se ter de uso doméstico, que trabalha com cartucho, e ela vai ser utilizada quando? Quando a gente tem pouca coisa para imprimir, mas que a gente quer qualidade na impressão. Agora, se a gente quer imprimir muita coisa, a impressora laser ela é mais recomendada porque ela trabalha com toner e não cartucho de tinta. Isso são características bem importantes que são cobradas em prova. Então, lembra que a jato de tinta trabalha com cartucho, e a impressora laser trabalha com toner. Ambas apresentam boa qualidade de impressão. A diferença aí é a questão realmente da quantidade de impressão que a gente quer. Há outro tipo de impressora, a térmica. E aí vocês vão lembrar daquela impressora associada aí com caixas eletrônicos, com pontos de venda. Sabe aquele papelzinho que parece um extrato de cartão, parece também aquele mesmo papel que a gente utiliza em aparelho de fax, aquele papel que com o tempo vai perdendo a impressão, com o tempo ele vai se apagando. Essas são as impressoras térmicas, ok?
Então, utilizadas aí em pontos de venda, em ATMs e caixas eletrônicos. Bacana. E uma característica dela é que ela vai utilizar cabeças de impressão, tá? Então, nós temos aí elementos, e eu faço esses destaques, porque, adivinha, já foram explorados em prova, né? Então, eu faço esses pequenos destaques em relação a características das impressoras para que vocês associem e possam acertar as questões. Bom, visto isso, os principais conceitos, vamos para as questões de prova. Dá uma olhadinha nessa questão. A descrição de uma impressora laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é 1220 por 1200. Tipicamente, a unidade. Então, ele quer saber o seguinte, ó, qual é a unidade de medida da resolução de uma impressora? Estou falando de resolução, vou falar, no caso da impressora, de pontos por centímetro? Não. Pontos por metro? Não. Pontos por polegada. Lembra que a unidade de medida das impressoras, como que chama, pessoal? Isso aqui é muito importante. DPI, dots per inch no inglês, e no português, pontos por polegada. Portanto, a alternativa correta é que a unidade de medida de resolução de uma impressora é pontos por polegada, alternativa C. Em uma impressora jato de tinta colorida, há normalmente 4 cartuchos de tinta em seu reservatório, cujas cores são, além do preto, e aí, pessoal, o código de cores dos cartuchos de tinta, além do preto, nós temos o ciano, amarelo e magenta. Lembra disso, é o padrão de cores do cartucho de tinta colorido, o preto e mais 3 cores, o ciano, o amarelo e a magenta. Então, esse é um padrão nos cartuchos de tinta. Questão bem tranquila, né, pessoal? Bem fácil. Essa aqui, pelo amor de Deus, né? Ouro e creme. As alternativas aqui bem engraçadinhas da Unesp. Vamos lá. Mais uma questão. O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão, então, é conhecido como impressora. Qual o tipo de impressora que utiliza o toner, galera? Falamos sobre isso aí no comecinho da aula. Qual é o tipo de impressora que utiliza toner? É uma impressora de impacto? Não. Lembra que impressora de impacto está associada com o conceito de impressora matricial. Quem utiliza o toner é uma impressora de não impacto. Beleza, pessoal? Então, vou colocar aqui só para vocês lembrarem. É uma impressora de não impacto. Jato de tinta era essa? A jato de tinta, vocês vão lembrar que usa o quê? Jato de tinta utiliza cartucho. Jato de tinta utiliza cartucho. A impressora térmica, nós vamos lembrar daquelas de postos de venda, de caixa eletrônico, lembra daquele papelzinho de extrato de cartão que se apaga, né, que perde a informação com o tempo. Essa é a impressora térmica. E a impressora a laser, essa sim é que utiliza o toner, tá? Então, a impressora a laser é a que utiliza o toner. Questão bem tranquila, bem fácil. Por isso que aquele slide que eu passei para vocês ajuda a memorizar as principais características e associar os tipos de impressora para a gente acertar essas questões que são fáceis. Portanto, a alternativa dessa questão, a alternativa E. A impressora presente em vários POS e ATMs para emissão de cupons fiscais e extratos bancários é de que tipo? Falei para vocês agora na questão anterior, né? A impressora que a gente vai ter bem comum em postos de venda e caixas eletrônicos é a impressora térmica, que inclusive ele trouxe para a gente para facilitar, né? A emissão de cupons fiscais, extratos bancários, né? Então, ele já trouxe para a gente a informação que a gente associa com mais facilidade à impressora do tipo térmica. Então, ficou fácil essa questão com essa ajudinha da banca aqui. Alternativa E. Percebam que o tema impressora ele é bem comum, mas são questões fáceis que aparecem na prova. 2 dos tipos de impressoras disponíveis no mercado. Térmica e LSD?
Não, né, pessoal? Matricial e plasma, não. LSD e plasma são tecnologias aí de monitores, né? Jatos de tinta e laser, aí sim, ó, jato de tinta e laser são tipos de impressora de não impacto. Muito bem. 3D e EPROM, não. EPROM é um tipo de memória ROM, ok? De impacto, sim. RAM, não. RAM é um tipo de memória. Então, EPROM e RAM, ele está se referindo a memórias. Então, a questão também fácil, galera. Bastava reconhecer, dentre as alternativas, qual apresentava opções de impressora. Então, nós temos a impressora jato de tinta, nós temos a impressora laser. Então, tranquila essa questão, alternativa C. Mais uma questão. Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como DPI. Beleza, pessoal. O DPI é a unidade de medida de resolução, que é um dos parâmetros que define a qualidade da impressão de uma impressora. Legal? DPI. Significa em português, o que significa DPI? Dots per inch. Significa pontos por polegada. Então, DPI significa pontos por polegada. É uma das unidades de medida, é um dos parâmetros para a resolução, para a qualidade de impressão. Legal? Então, DPI. Questão bem fácil essa daqui, galera. Bem tranquilinha também. Portanto, alternativa D. Beleza, pessoal? Nós resolvemos aí várias questões sobre impressão. Questões aí relacionadas a tipos de impressora. Questões que são bem comuns de aparecer em prova. Então, se liga, estuda essa parte, revisem os principais conceitos que nós vimos de hardware e revisem esses principais conceitos sobre impressoras. Então, a resolução ser DPI, pontos por polegada, tipos de impressora, né? Lembra que a de impacto é a matricial, a de não impacto nós temos jato de tinta, laser e térmica, sendo que o que diferencia aí jato de tinta da laser, jato de tinta utiliza cartucho, laser utiliza toner, e a térmica lembra aí daquele papelzinho de cartão, né, extrato bancário, cupom fiscal, então a gente vai utilizar a térmica principalmente aí em pontos de venda, em caixas eletrônicos, então são características que permitem que vocês associem o tipo de impressora correto naquela questão de prova, beleza? Bem comum isso daí. E sobre a interface, ou seja, sobre o barramento, antigamente a gente tinha o barramento paralelo, mas atualmente é mais comum o barramento USB, a interface USB, ou também a interface Wi-Fi nas impressoras mais atuais. Legal? Fiquem com essa boa informação, revisem essa pílula para que vocês possam acertar essas questões na prova. Um abraço e até a próxima!